você pensar, Estamos aqui próximo ao Monte da Bem-aventurança. é só você pensar nesse, imagine esse lugar sem essas construções. Imagina isso aqui uma escada. A cidade de Cafarnaum, muito próxima daqui. É Jesus que, se você observar o Evangelho de Marcos, Jesus começou nas sinagogas. Mas houve alguns episódios que fizeram com que Jesus não fosse mais às sinagogas. Conectou? Houve alguma coisa que fez com que Jesus não fosse mais às sinagogas. Jesus estava numa sinagoga muito próxima daqui e um homem possesso de espíritos malignos foi liberto por Jesus. Jesus começou a fazer algumas coisas que contrariavam aquilo que a lei religiosa preconizava. A quebra do sábado, para eles, era a quebra do sábado, não para Jesus. Jesus julgava que a vida estava acima de toda e qualquer lei, que as leis foram dadas para proteger a vida. Quando as leis intervinham na saúde, quando a lei se colocava contra a vida, Jesus não via nenhum problema de quebrá-la, porque para Jesus ela tinha perdido sentido. Numa dessas vezes, as pessoas ficaram tão contrariadas com Jesus que mandaram vir lá de Jerusalém uma comitiva para avaliar, uma comitiva para ver o que Jesus estava fazendo e dar um veredito às pessoas que moravam aqui acerca de quem era aquele rapaz. Vieram de lá escribas, gente perita na lei, gente que conhecia a lei de cor salteado. Vieram de lá gente que tinha uma capacidade enorme de interpretação. E quando chegaram aqui, começaram a observar o que Jesus fazia. Num determinado momento, Jesus fez algo que eles ficaram transtornados. Aqui, bem próximo à cidade, bem próximo a esse lugar, aqui na cidadezinha de Cafarnaum, houve aquele episódio em que colocaram um paralítico diante de Jesus. Jesus estava pregando numa determinada casa, destelharam a casa, que era muito diferente das casas que nós temos hoje, tiraram lá parte do teto, desceram o paralítico, e ali Jesus disse assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Aquilo para eles era um escândalo absoluto. Na cabeça deles era impossível que alguém pudesse pronunciar uma frase como essa por uma razão muito simples. Porque na mente e no coração deles, apenas e tão somente Deus é capaz de perdoar pecados. Então começaram a pensar, ou ele é louco, quem ele pensa que ele é, de onde vem essa autoridade, de onde ele tirou tamanha ousadia para dizer, filhos, perdoados são seus pecados. E aí eles encadeiam um pensamento lógico dizendo assim: quem pode perdoar pecados se não Deus? Então, na mente e no coração deles, apenas então somente Deus. O que é que Jesus faz diante dessa linha de lógica que só Deus pode perdoar pecados? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Ele olha para o paralítico e pergunta aos demais: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Na opinião de vocês, o que seria mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? De bate-pronto a gente diz assim, né? Ah, seria mais fácil dizer, levanta-te e anda. Era mais fácil dizer, levanta-te e anda. Por quê? Porque perdoar pecado, Jesus sabe o que custaria. Custaria a sua vida lá na cidade de Jerusalém. Jesus olha para o paralítico e diz assim: filho, a ti te digo, levanta, toma a tua cama e anda. Congela essa imagem. Pensa no que aconteceu na mente das pessoas. Os religiosos torcendo para que o rapaz não levante. Mas o rapaz, contrariando todas as vozes, obedecendo ao comando de Jesus. Você consegue imaginar o que aconteceu? A voz de Jesus entrando no ouvido, sibilando as cerdas auditivas, mandando uma mensagem para o cérebro, e aquilo vai trazendo de volta tudo aquilo que está amortecido, vai trazendo de volta, vai gerando outra vez vida naquele que havia perdido a capacidade de mobilidade, e então num salto ele se coloca em pé. O que aconteceu na mente daquelas pessoas? Era algo inexplicável, era algo que eles não tinham como dizer. Verdadeiramente o rapaz não se pode negar que ele esteja andando.
Não se pode negar que os seus pecados foram perdoados. Então eles começaram a pensar na possibilidade de dar uma outra solução, uma outra resposta. Qual era a outra resposta? É verdade, o rapaz está andando, mas não porque os seus pecados foram perdoados, mas porque o poder do mal, o poder do inimigo, o poder dos demônios atua através de Jesus. Quando Jesus ouviu isso, Jesus disse: cuidado com o que vocês dizem. Por que não disseram apenas uma vez? Começaram a espalhar aqui na região. Tinha que ter uma explicação pela qual aquele rapaz fazia o que fazia. E diziam os mestres que vieram lá da capital: o poder do diabo está aí. E Jesus disse assim: cuidado com o que vocês falam, porque quando vocês ofendem a Deus Pai, há perdão. Se arrepender-se de coração, há perdão. Quando vocês ofendem a mim, há perdão. Mas quando vocês ofendem ao Espírito Santo, aquele que está por trás das minhas atitudes, aquele que me impulsiona, aquele que me capacita, não resta perdão. Por quê? Porque Ele é o único capaz de revelar Cristo Jesus aos nossos corações. Ele é o único capaz de nos convencer dos nossos erros. Ele é o único capaz de nos fazer mudar de rota. Então, se você machuca, se você ofende, se você denigra, ao único que é capaz de transformar a sua vida, já não resta absolutamente nada a ser feito. Diante disso é que Jesus não vai mais às sinagogas. Essa é uma razão. A outra razão é que muita gente começou a seguir, multidões. Aqui nós estamos muito próximos das fronteiras. Isaías vai chamar a Galileia dos gentios, Mateus vai chamar a Galileia das nações. Por quê? Eles estavam muito próximos de outras regiões que eram consideradas regiões pagãs. Ao norte, Tiro, Sidom. A leste, vocês vão ouvir falar, lá ó, as montanhas, nós vamos ver quando nós estivermos no barco, as montanhas onde dava acesso a Decápolis. Decápolis, Deca, 10, polis, cidades. Havia ali 10 cidades, todas elas pagãs, todas elas greco-romanas. Então, as pessoas que moravam aqui, elas eram pessoas tidas como ignorantes, como nós chamaríamos de caipiras, diante dos olhos dos bem instruídos do sul, o pessoal de Jerusalém, da capital religiosa, onde eles conheciam tudo acerca das leis. Vocês se lembram que Pedro, quando estava lá na capital, alguém disse assim: você andava com ele. E Pedro falou: não, eu não andava. Andava assim, o seu jeito de falar te denuncia. Esse seu sotaque te denuncia. Não apenas pela puxada ou de um R ou de um S, mas é que Jesus já estava tão impregnado na vida de Pedro, que até o jeito de Pedro parar, sentar, denunciava que ele já esteve com Jesus há muito tempo. Jesus é isso. Ele vai penetrando na nossa vida, ele vai entrando na nossa história, ele vai se interpondo nos recantos do nosso coração. Eu quero terminar contando uma história do pastor Jairo. Eu fui convidado para ir a uma festa de noivado, e o pastor Jairo também foi. E eu, como é hábito de minha parte, eu cheguei muito cedo. Eu achei que cheguei muito cedo, né? Mas quando eu cheguei lá, você já chegou num apartamento grande, já foi num apartamento muito grande, a sala muito grande. Num canto havia uma banda completa, com músicos de todas as... tocando vários instrumentos. Estavam tocando lá Ana Carolina, Djavan, MPB, tocando ok. E gente, naquela festa só tinha gente bonita. O pastor Jairo não tinha chegado ainda, só tinha gente. Você já foi numa festa que só tem gente bonita? Gente alta, bonita, muito bem maquiada, os homens muito bem vestidos e tal. E eu cheguei, o pastor Jairo não havia chegado, eu na expectativa de que ele já estivesse antes de mim. Eu cheguei, a mulher me recebeu muito bem, falou: pastor, o senhor bebe alguma coisa? E copos de uísque, vinhos para lá e para cá. Eu falei assim: eu bebo. O senhor não poderia me arrumar um copo com água, com 2 pedrinhas de gelo? Ela falou: claro, pronto, já estou mais ambientado, né? Falei com o meu copinho, olhando aquele movimento, admirado. De repente chegou o pastor Jairo, e de uma maneira provocante eu perguntei a ele: ô Jairo, aqui entre nós, você acha que Jesus ficaria numa festa como essa? Aí Jairo deu uma olhada, aquele olhar parte presbiteriano, parte batista, aquele olhar de quem praticamente nasceu na igreja. E ele sabe que eu sou provocativo e que a resposta que ele me der nunca vai estar certa, ele sabe disso. Aí ele jogou o contrário e falou assim: sei não, o que você acha? Devolveu. Eu disse para ele assim: eu não acho não, eu tenho certeza que Jesus ficaria numa festa como essa.
mas não pelas mesmas razões que você e eu. Nós nos encantamos com a beleza, nós nos encantamos com o copo, nós nos encantamos com o brilho. Jesus não. Eu tenho certeza que Jesus aqui ia procurar alguém, ia observar alguém, ia chegar ali no canto. A festa de Jesus era particular. E eu disse para ele, porque Jairo, essa ambiência não penetra em Jesus. Mas Jesus é capaz de se penetrar e se derramar nessa ambiência toda. Enquanto nós estamos nessa conversa nossa particular, o rapaz do saxofone deu 2 notas de uma música cristã muito antiga, aqueles hinos da Assembleia de Deus. Só quem foi assembleiano conhece. Eu virei para o Jairo e falei assim, Jairo, esse saxofonista é desviado. Isso é coisa desviada. O Jairo disse, é desviado. Enquanto nós estamos nessa história, se o saxofonista era desviado ou não, a dona da festa falou assim, pastor, o senhor daria uma palavra? Que meio assim, claro, dou sim. Ela bateu, ela tá assim, ó, o pastor vai dar uma palavra. Você sabe o que significa numa festa? Alguém dizer assim, o pastor vai dar uma palavra? É um banho de água fria. É uma coisa assim. Festa cheia de uísque. Todos vai lá embaixo. Quando eu fui, falei, máximo 10 minutos, pedi permissão, orei. Quando eu estou voltando, a banda começou a tocar Jesus Cristo mudou meu viver. A banda inteira. Eu virei pro Jair e falei assim, não, Jair, não era o saxofonista que era desviado. A banda inteira era desviada. A partir daquele momento, sem que ninguém percebesse, a banda só tocou músicas evangélicas, músicas que glorificavam a Deus, músicas que falavam do grande amor de Deus, só instrumental, sem que ninguém percebesse. Jesus tomou conta daquele ambiente de uma maneira. E aí eu virei para o Jair e falei assim, não disse a você, ele sempre encontra seu jeito, ele sempre encontra a sua maneira. Se você olhar para a sua vida, não foi diferente. Não arrombou, não chutou a porta. Quando nós nos demos por nós, ele já estava dentro de nós, já havia tomado os recursos do nosso coração. Esse nosso Deus é assim, à sua maneira, ao seu jeito. Eu queria cantar uma canção com você. E aqui nós estamos no pé do Monte da Bem-aventurança, onde o pastor Isaías preletou neste dia 17 de maio de 2019. E ele vai cantar uma música agora. Senhor, meu Salvador, anelo teu, junto a mim, minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder.
ser que respira, louve louve ao Senhor. todo ser que